Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta noite, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos no teu nome, mesmo que seja virtualmente, para contemplar a tua beleza, Deus, a tua majestade. Ó Deus, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração através da tua santa palavra, que faça morada em cada coração ao ouvir essa mensagem, porque tu sabes que nós necessitamos do teu alimento, nós precisamos da tua palavra, e sabemos que é o teu Espírito Santo que nos ensina toda a verdade, e que ele possa nos ensinar nessa noite, mais uma vez, para a glória do teu nome, porque tu sabes que sem ti nada podemos fazer. Eu te oro e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, meus queridos, quando nós lemos essa parábola que é muito importante para nós, a parábola do semeador, e aí nós queremos falar sobre a parábola do semeador e os 4 tipos de solos. Existem 4 tipos de solos, e dentro dessa parábola nós iremos identificar esses 4 tipos e ver o qual você se encontra, o qual você se enquadra nessa noite. Querido, quando nós lemos essa parábola, isso era algo comum na época de Jesus. Falar por parábolas era algo comum na época de Jesus e até antes dele, porque os sábios da época usavam essa forma de linguagem para ilustrar sermões e para trazer ao ouvido ou aos ouvidos daquelas pessoas uma linguagem que fosse própria do seu entendimento, que eles conseguissem entender de forma fácil aquilo que o Senhor queria falar. Quando nós falamos que queria para entender de algo fácil, seria fácil para alguns que iriam entender, porém dificultoso para outros. Porque o Senhor, quando usa parábolas, é porque Ele quer falar para algum tipo de pessoa, de público. E quando nós vemos essa parábola, é uma parábola que vai para o público camponês, já que naquela época, na região da Palestina, a maioria das pessoas trabalhavam no campo. Então, eles entendiam bem acerca da semeadura. Eles entendiam bem acerca dessa palavra que fala sobre agricultura, semeadura, de forma que já deixaria outras pessoas fora desse contexto de entendimento, como outro tipo de povo, como escribas e fariseus, que não estavam acostumados com a lavoura, mas justamente os camponeses. E aí Jesus, no versículo 1 e versículo 2, vai dizer: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Veja bem que um belo dia o Senhor sai de casa, e ele vai até o mar, e ali ele se depara com uma grande multidão. Jesus, ao ver aquela multidão, ele não perde tempo e começa a ensinar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele entra no barco, ele sobe no barco, justamente porque ele queria alcançar a maioria de pessoas que estavam ali em volta, e ele sabia que
em cima do barco, ele teria mais condições de falar de uma maneira que as pessoas pudessem ouvir, e ele também pudesse sair do meio daquela multidão e ficar um pouco distante, para poder falar e as pessoas puderem ouvir. Então, devido à multidão, o Senhor procura aquele barco para anunciar a verdade do Senhor, do nosso Deus. E aí nós percebemos a urgência da mensagem do Evangelho, querido. Jesus, ele não perdia tempo. Quando tinha pessoas em sua volta, ele começava a ensinar sobre o reino de Deus. E esse tem que ser o nosso objetivo, querido. Essa tem que ser a nossa proposta de vida, que é anunciar o Evangelho em todo o tempo e a todas as pessoas. Nós não podemos perder tempo. No versículo 3, vai dizer: e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Jesus, ele usa esse método de ensino judeu para atrair a atenção das pessoas e para falar relatos, exemplos e comparações numa linguagem que as pessoas pudessem aprender. É por isso que ele fala acerca do semeador saiu a semear. E o semeador, ele saiu para semear a palavra de Deus. Essa é a grande verdade. A semente é a palavra. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Queridos, as sementes às vezes, mas não sempre, elas eram lançadas na terra antes de serem aradas. Por isso que, em geral, tinha um dos destinos descritos na passagem, que era justamente cair à beira do caminho, porque geralmente era colocado a semente, colocava num carro, tipo um carro de boi, e o saco de semente ficava em cima, e às vezes ele furava o saco, e aonde aquele carro passava, ia soltando aquelas sementes. Às vezes isso acontecia naquela época, e às vezes o semeador mesmo saía soltando as sementes. É bem verdade que esse caminho se refere àqueles caminhos que é feito, aquelas trilhas no roçado, aquelas trilhas que é feito na agricultura, onde as pessoas passam para justamente deixar a semente. Porém, essa semente ela não cai no lugar correto, ela vai cair à beira do caminho. A semente ela vai cair à margem do caminho. E o que é que isso significa? Jesus vai nos ensinar isso no versículo 19, leia comigo o verso 19, onde Jesus estará nos ensinando e nos explicando isso. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Veja bem, querido, que Jesus começa a explicar: a semente caiu ao pé do caminho, o que é que vai acontecer? Esse é um tipo de solo. O Senhor está nos mostrando o primeiro tipo de solo, o solo que fica à beira do caminho. E como isso se dá? Ele diz no versículo 19 que é aquele que ouve a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata. Veja bem, é aquele que ouve a palavra de Deus, porém ele não compreende, ele não entende a palavra. E aí o maligno vem e arrebata do seu coração, arrebata da sua mente. Por quê, querido? Porque ele apenas ouviu a palavra de Deus, mas não procurou entender essa palavra. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e ao invés de buscarmos entendimento acerca dessa palavra, nós ficamos na dúvida e não buscamos entender o que Deus está falando conosco. E por ficarmos na dúvida, a gente acaba perdendo aquela semente. Aquela semente começa a ser roubada de nós. É por isso que muitos têm andado e têm colocado a semente que recebe à beira do caminho, à margem de sua vida, à margem do seu coração.
Ao invés das pessoas pegarem a semente e guardarem no coração para compreender e entender, elas pegam aquela semente que é recebida, que recebe e acaba deixando à margem, à beira do caminho. E aí vem o maligno e arrebata aquela semente, arrebata aquela palavra que ela ouviu e até se interessou, mas não procurou entendimento. Por isso eu digo a você, querido, você precisa cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E para isso, para que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor, é necessário ler a palavra de Deus. É necessário entendermos a palavra de Deus. E só uma forma de entender a palavra é lendo. É ouvindo pessoas falando acerca da palavra e você mesmo conferindo na Bíblia a palavra por palavra, querido. Por isso que é necessário que a gente entenda que a semente ela é lançada, mas quando ela cai na beira do caminho, é porque justamente aquela pessoa deu ouvido à voz de Deus, porém não entendeu, não buscou compreender, e por isso acabou perdendo a semente pelo maligno. E aí o Senhor vai dizer no versículo 5 e versículo 6, veja comigo, versos 5 e 6. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Querido, grande parte do solo na Palestina, ele é coberto de uma terra, mas é de uma terra fina, de pouca terra, porque por baixo dessa terra existem pedregais, existem rochas. E aí, para o agricultor, para o semeador, se ele não tiver experiência com o solo, ele acaba achando que aquele solo tem condições de semear e de frutificar, quando na verdade aquele solo ele é muito rochoso, porque por baixo dele existem pedras, a terra está só na superfície. E aí, muitas vezes, acaba desperdiçando aquela semente porque ele não entende ou ele não percebeu a qualidade do solo. E aí Jesus também vai nos explicar o que acontece quando a semente cai em um solo que tem pedras, que tem rochas. O que é que acontece? Leia comigo o versículo 20 e o verso 21 que Jesus vai explicar. O verso 20 vai dizer: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de procura duração, é de pouca duração, e chegar a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Querido, aqui o Senhor deixa claro que o segundo tipo de solo é aquele solo que, veja bem o que ele vai dizer, é aquele solo que ouve a palavra e recebe com alegria. Não somente a pessoa vai ouvir a palavra, mas vai receber com alegria, vai se animar, vai ficar feliz, vai dizer: que palavra boa, que palavra abençoada, eu fiquei tão feliz em ouvir essa palavra. O problema é que essa palavra ela não cai no coração, ela fica só aqui na mente e depois se esvai, vai embora, porque é apenas uma alegria momentânea, uma emoção. Apenas se emocionou com a palavra, mas não permitiu que ela frutificasse. Por quê? Porque o solo é cheio de pedras, é apenas uma aparência. Aparentemente esse solo tem terra. Aparentemente esse solo mostra que a semente vai germinar, porém a semente não consegue germinar porque não tem profundidade e ela acaba chegando na rocha, e quando chega na rocha ela não tem profundidade, não cria raiz, e como não cria raiz, aí vai vir, sabe o que? Angústias, perseguições, porque o cristão passa por angústias, o cristão passa por perseguições, e quando o cristão começa a passar por angústias e por perseguições, por decepções, se ele não tiver raiz firmada em Cristo, ele vai abandonar o barco. É isso que acontece com muitos daqueles que ouvem a palavra de Deus, se alegra, se emociona, até chora. Mas quando vem a primeira dificuldade, quando vem a primeira situação difícil, ele quer abandonar o barco, quer deixar Jesus, quer abandonar tudo. Por quê? Porque é um tipo de solo que não tem profundidade. Essa semente não consegue criar raízes, porque a pedra que existe por baixo da terra não permite que ela crie raízes. Eu não sei como é que está a tua vida, querido, nessa noite, mas o Senhor está mostrando que existem esses tipos de solos, que é comparado com pessoas. Umas escutam a palavra, mas não procuram entendimento.
fica na dúvida e acaba desperdiçando a palavra. Outros ouvem a palavra, se emociona, se alegra, se anima, mas no outro dia, quando vem a tribulação, a dificuldade, começa a questionar Deus, começa a murmurar, começa a dizer que Deus abandonou, começa a dizer que Deus não está mais lhe vendo, começa a dizer que ninguém lhe vê mais, e começa a reclamar da vida. Por quê? Porque não tem raiz em Jesus, porque de fato não conheceu Jesus profundamente, apenas vive na emoção de ouvir as palavras. Hoje, todo dia precisa de uma palavra nova, porque a palavra não consegue ficar guardada no coração. Aí ela precisa todo dia ouvir uma palavra de ânimo, porque senão não vai. Por que não vai? Porque não tem firmeza em Cristo, querido. Mas para que você possa ter firmeza em Cristo, você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. Para que você cresça em Cristo, você precisa conhecer Jesus. Não tem como eu desenvolver, criar raízes, se eu não conhecer Cristo. E só há uma forma de conhecer Jesus: lendo a palavra, conhecendo a palavra. Só há uma forma de conhecer Jesus, é conhecer a sua palavra, querido. Que você possa buscar Jesus pela palavra do Senhor, porque a palavra de Deus está disponível, todos nós temos acesso a ela. Você deve ter uma Bíblia em casa, você pode ter Bíblia pelo telefone, você tem várias maneiras de ter uma Bíblia, e poder ouvir a voz de Deus, e poder conhecer Deus. O nosso problema é que a gente quer viver apenas com palavras de autoajudas, com palavras da caixinha de promessas. Se for palavra de bênçãos, amém, glória a Deus. Se for palavra de repreensão, você repreende e logo rejeita. Não, isso aqui não é para mim não, é palavra de repreensão, não é para mim não, é para fulano e tal. Ei, o Senhor fala para você também, querido. Deus não tem só palavras de bênção não. O Senhor manda antes que a gente se converta dos nossos maus caminhos. O Senhor manda antes que a gente se arrependa dos nossos pecados. O problema é que as pessoas só querem ouvir bênçãos, só querem ouvir palavras que massageiem seu ego. Ei, Jesus não fazia isso não. Jesus pregava palavras que as pessoas precisavam ouvir. E hoje as pessoas não querem mais ouvir a palavras de repreensão, a palavras de transformação, de conversão. Querem apenas palavras de bênçãos. Mas essas pessoas que vivem em busca de palavras de bênção são pessoas que vivem na emoção, que quando escuta a palavra de Deus se alegra, se emociona, mas não tem raiz, não tem profundidade em Deus. Quando vem os dias de perseguição, os dias de decepção, os dias de angústias e decepções, desiste do Evangelho, abandona Deus, abandona tudo e vai viver longe de Cristo, porque não criou raiz. Então, meu amado irmão, você possa entender nessa noite que existem esses dois tipos de solo: o que escuta e não compreende, o que escuta e se alegra, mas não tem raiz, não tem firmeza. E o terceiro tipo de solo, o Senhor vai dizer aqui no versículo 7. Acompanhe comigo no verso 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. Veja bem, querido. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Os cardos espinheiros, provavelmente também, não eram visíveis naquela terra. Não era visível para o semeador. Sabe por quê? Porque muitas vezes, querido, as pessoas, quando vai preparar o roçado, o que é que elas fazem? Ao invés de ela arrancar aqueles espinhos, aqueles cardos, o que é que ela faz para ficar mais fácil? Toca fogo. E ao tocar fogo no roçado, queima apenas na superfície. A raiz, portanto, fica intacta, fica debaixo da terra a raiz dos espinhos e dos abrolhos. Então, queridos, como ela fica escondida embaixo da terra e por cima você acha que está tudo ok, você começa a plantar, você começa a semear, achando que vai nascer só semente boa. Porém, como você não arrancou os espinhos, ele vai crescer junto com a semente. E o que vai acontecer? Ele vai começar a sufocar a semente. Porque é isso que Jesus vai nos explicar aqui no versículo 22. Leia comigo o verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra,
Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Veja bem, queridos. Assim como aquela semente, ela foi plantada numa terra que aparentemente era boa. Porém, os espinhos tinham sido queimados só na superfície. A sua raiz ainda estava embaixo da terra. E quando veio a água, quando veio a preparação do solo, quando começou a germinar aquela planta, aquela semente, aquele espinho começou a crescer junto com ela, começou a sufocar e começou a matar. Isso significa o quê? Jesus está explicando aqui. Isso significa aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas, verso 22, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Querido, às vezes as pessoas que se enquadram nesse tipo de solo são aquelas que recebem a palavra, que ouvem a palavra e que acreditam até na palavra, porém não busca mudar de vida, não quer ser transformado pela palavra, antes continua preso neste mundo, continua preso pelos desejos da carne, continua preso nas riquezas, nos bens materiais. E aí a pessoa começa a encontrar tempo para tudo, menos para a palavra. Tem tempo para trabalhar, e aí diz, não, eu não posso nem fazer parte da obra do Senhor, não posso nem fazer orar, ler a Bíblia, nem fazer evangelismo, eu não posso fazer isso nem fazer aquilo, porque eu estou trabalhando, estou ocupado. Aí Deus abre outra porta, o cara tem outro emprego, por exemplo, aí fica pior ainda a situação, não tem tempo nem para uma nem para outra. Ou, no entanto, nesse nosso caso agora de pandemia, ninguém está trabalhando, todo mundo em casa. Mas mesmo assim, não tem tempo para orar. Por quê? Porque não é falta de tempo. Deus está provando que não é falta de tempo, porque você não ora nem lê a Bíblia. É por falta de relacionamento com Deus. É falta de compromisso com Deus, querido. Porque antes a gente reclamava porque não tem tempo. Aí Deus faz o que? Tudo isso aconteça, você agora chega em casa, preso. Doido para sair, não pode. Com tempo de sobra. O que é que você faz? Não lê a Bíblia. Não ora. Passa o tempo todo na internet, passa o tempo todo no celular, passa o tempo todo no computador, mas não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar. Aí você vai dizer o que é Deus agora? Qual é a desculpa agora que você vai dizer? Que não tem tempo? Então, queridos, esse nosso apego a este mundo é que nos sufoca e não permite que a palavra frutifique no nosso coração, querido. É o apego às coisas materiais, é o apego aos nossos prazeres da carne que nos afasta de Cristo, querido. A gente quer arrumar desculpas, mas não tem desculpas, porque Deus sonda os nossos corações. O que a gente precisa fazer é pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa, eu reconheço que eu não tenho colocado o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu reconheço que eu tenho tempo, mas eu não tenho te buscado como deveria. Eu reconheço que eu não leio a tua palavra, que eu não oro, mas me ajuda, Senhor. Não me deixe ficar com essa vida morna, como eu preguei quarta-feira passada. Não precisa você viver uma vida morna, mas seja um crente fervoroso em espírito, servindo a Deus, querido. É isso que o Senhor está nos chamando aqui. Existem esses três tipos de solo: aquele que ouve, mas não compreende; aquele que ouve e se alegra, porém ele não tem raiz, não tem firmeza em Cristo. E existe aqueles que frutifica, mas começa a ficar sufocado com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com os problemas. Por quê? Porque não tem um relacionamento com Deus, porque não desenvolveu um momento com Deus, e aí acaba morrendo sufocado com as coisas da vida, com as coisas que a carne deseja. Então, querido, que você nessa noite possa dar ouvido à voz do Espírito, que clama por oração e leitura da palavra. Que você possa se dedicar ainda mais a ler a palavra de Deus, e a orar, e a bendizer ao Senhor na sua casa, a louvar o Senhor na sua casa. Deus te levou, está nos dando esse tempo, que é para a gente ter tempo com a nossa família, tempo de adoração a Deus, tempo de comunhão com Deus, tempo de leitura da palavra, tempo de oração com Deus, querido. Faça isso no nome de Jesus. Busque crescer em Jesus. E o quarto tipo de solo, o Senhor vai nos dizer, versículo 8, ele vai dizer: e outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outro a 60, e a outro
a 30. Querido, para cada grão plantado, naquela época da Palestina, que era muito difícil, mas existia essa matemática que na área do Jordão, no vale ali, para cada grão plantado, poderia nascer de 10 a 100 grãos, era a colheita, de 10 a 100 grãos. Já para a região da Palestina, que era mais seca, mais árida, para cada grão plantado, nasceria apenas 10. Enquanto lá perto do Rio Jordão, no vale, poderia nascer de 10 a 100, aqui na Palestina nasceria de, no máximo, até 10 grãos, de um grão plantado. Isso mostra a dificuldade do crescimento daquela semente. Isso mostrando para nós que existem vários tipos de solo, que um vai dificultar o nascimento ou não da semente. Porém, quando o Senhor fala aqui sobre esse dá um vai dar 100, outro vai dar 60, outro vai dar 30, é justamente com relação aos discípulos, a nós, servos do Senhor. Uns vão produzir 60 frutos, outros vão produzir 30 frutos, e outros vão produzir 100 frutos. Ou seja, vai existir aqueles pregadores que vai pregar para a multidão, como Billy Graham, o famoso Billy Graham, quando pregar para multidões. Existe aquele que vai pregar para um grupo seleto, e existe aquele que vai pregar para 2 ou 3, como eu. Então, querido, existe aqueles que vão pregar para muitos, que vai produzir 100 frutos, outros vão pregar para um público médio, para 60, e outro para 30, porém todos vão dar frutos. E é isso que o Senhor está nos chamando, querido. É para darmos frutos. Não importa se é 100, não importa se é 60, não importa se é 30. O que importa é que você tem que dar frutos, querido. O Senhor nos chamou, Ele nos escolheu para darmos frutos. Se a árvore não der fruto, ela não serve para nada. Ela será cortada e lançada no fogo, é o que diz a palavra. Querido, nós somos chamados para dar frutos. E quais frutos você está dando? Quais são os frutos que você está dando ao Senhor? Os seus frutos têm glorificado a Deus? Os seus frutos têm glorificado a Deus? Ou têm provocado um mau testemunho? Que você possa nessa noite entender aquilo que Deus está fazendo para nós. Deus está falando conosco. E por isso nós precisamos entender. O versículo 23, para encerrar, vai dizer: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Então, existem 4 tipos de solos, somente um vai produzir frutos. É aquele que é chamado de terra boa. Que você possa ser uma terra boa, querido. Que você possa ser uma terra boa, onde a semente vai cair e vai gerar frutos. E esses frutos serão de 100, de 60 ou de 30. Contanto que o nome do Senhor será glorificado pelos frutos que você está produzindo ou irá produzir. Eu quero orar por você nessa noite. O irmão Valdeci vai cantar uma música. Enquanto ele canta, eu quero orar por você. Eu quero, não sei como é que está a tua vida. Talvez você se enquadre em algum desses solos. Se você ainda não é terra boa, esse é o momento para você pedir oração. Então eu peço oração nessa noite. Eu quero orar por você. Comenta aí nos comentários, pedindo a sua oração, e eu vou orar por você logo em seguida, em nome de Jesus. Irmão Valdeci, já com oportunidade do nosso culto, quero agradecer aos irmãos que nos ajudam. Queremos orar pela vida dos irmãos que pediram oração. Vamos orar aqui pela vida do irmão Giliardi. Hoje é o seu aniversário, pediu oração. Vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Orar também pela vida de Camille, que amanhã estará indo ganhar neném, né? Gael, Deus abençoe para que dê tudo certo. Vamos orar pela vida da irmã Poliana, para que possa produzir frutos 100 por 1, para a glória de Deus. Eu não sei se tem mais pedido de oração, mas vamos orar por vocês que nos acompanham também. Quero dizer que nós possamos ser, diante desses 4 solos apresentados, que a gente possa ser o solo da boa terra. Você é
uma boa terra. E o nome do Senhor será glorificado pela tua vida, no nome de Jesus. Creia nisso. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas aquele que é boa terra, mesmo quando falha, ele reconhece as suas falhas e vem pedir perdão a Deus. Ele clama por misericórdia e continua fazendo a vontade do Senhor. O verdadeiro cristão, aquele que é boa terra, não é aquele que nunca erra, que nunca falha, mas é aquele que quando falha, que quando erra, que quando peca, reconhece seus pecados e volta ao caminho do Senhor arrependido, pedindo perdão e misericórdia, e começa a frutificar para a glória de Deus. E que você possa ser essa boa terra, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, quero te bendizer por esta noite, pela tua palavra. Ó Pai, tu sabes o quanto nós somos necessitados, o quanto nós precisamos de ouvir a tua voz. E que no nome de Jesus, a tua palavra, ó Deus, possa encontrar morada em cada coração. Que os ouvintes nessa noite, nesse momento, não apenas ouçam a tua palavra, mas que ele, além de ouvir, possa guardar essa palavra, possa entender essa palavra e possa produzir frutos para a glória do teu nome. Ó Deus, eu quero te pedir pela vida do irmão Giliardo, pelo mais um ano de vida que ele está completando. Ó Deus, obrigado pela vida do teu servo. Continua abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Derrama tuas bênçãos espirituais e materiais sobre a vida do teu servo. Fortalece ele na tua palavra e alcança a sua família. Abençoa a sua mãe, restaura a sua saúde, em nome de Jesus. Também te peço pela vida de Camille, Senhor, e pela sua gestação, ó Deus, que o Senhor possa tomar as mãos dos médicos para que ela possa, Deus, ter o seu filho Gael em paz e saudável para a glória do teu nome. Nós entregamos em tuas mãos a vida dela e do seu filho Gael no nome de Jesus. Toma os médicos em tuas mãos e usa-os para a glória do teu nome. Também te pedimos pela vida da tua filha, a irmã Poliana. Deus, tu conheces o seu coração, tu sondas cada coração. Tu sabes os mais escondidos recônditos do nosso coração. E por isso eu te peço, Deus, que o teu Espírito Santo possa alcançar cada coração nessa noite, inclusive o dela, para, Deus, fazer com que ela possa não somente ouvir a tua voz, mas compreender. E não somente compreender, mas produzir frutos 100, 60 e 30 por um para a glória do teu nome. Ó Deus, tu sabes que sem ti ela nada pode fazer. Então, toma em tuas mãos, Senhor, fortalece a tua filha e usa ela poderosamente. Alcança a sua família, transforma a vida da sua mãe, do seu irmão e de toda a sua família. Derrama bênção sobre o seu lar. Guarda-o de todo mal. Também te peço pela vida daqueles que estão trabalhando na área da saúde. Cuida, protege. Também te peço pela vida daqueles, ó Deus, que estão em linhas de frente, ó Deus, trabalhando em outras áreas. Que o Senhor possa também guardá-los de todo mal. Abençoa a tua igreja, Deus, ao redor do mundo. Cuide da tua igreja perseguida, Senhor Deus. Protege teus servos que estão ao redor do mundo sofrendo perseguições. Deus, nos leva para a nossa casa debaixo da tua proteção. Guarda-nos de todo mal. E usa-nos cada dia mais para o louvor da tua glória. Nós te bendizemos e te glorificamos por tudo, pois é no nome santo de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Deus abençoe e até domingo. Domingo estaremos novamente aqui com o culto de celebração ao Senhor para a glória de Deus às 19h30. Pedimos perdão a vocês pela transmissão que ainda não está 100%. Estamos trabalhando para que ela fique 100% e se Deus quiser vai ficar. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.